Bom, tudo bem, galera? Boa tarde aí para todos. Estou aqui junto hoje com a Tati, da MLabs, e a gente vai bater um papo aí sobre redes sociais e aproveitar um pouquinho aí da experiência da Tati, da MLabs, para poder contar um pouquinho para vocês sobre formas aí de atuação, o que está certo, o que está errado, algumas práticas legais aí que eles têm mapeado para o mercado. Tati, bem-vinda. É um prazer aí para a gente poder estar batendo um papo junto contigo. Oi, gente, boa tarde, André. Muito obrigada pelo convite. Para mim também é um imenso prazer, com certeza, ainda mais que agora que a gente está super estreitando essa parceria, tenho certeza que esse webinar é só o início. Certeza, viu? Obrigada pela presença aí de todos. Galerinha, conforme a gente for batendo um papo, quem estiver ao vivo aí online, for ter interesse aí de interagir, é só usar aí o chat que a gente tem dentro da plataforma para a gente poder ir trocando uma ideia. Talvez a gente não consiga atender aí a solicitação e a conversa com todos, mas conforme a gente for evoluindo o papo, a gente vai trocando uma ideia junto com vocês, tá bom? Tati, eu formulei aqui junto com o meu pessoal algumas perguntas aí que a gente vê Legal. que muita gente tem dúvidas na hora de elaborar uma estratégia, na hora de tocar campanhas, na hora de gerenciar aí os canais sociais das empresas. E eu vou conduzir aqui esse papo te trazendo algumas dessas perguntas e conforme a gente for trazendo aí, vamos te ouvindo e a gente fica aí à disposição também para qualquer assunto que tu queira implementar aí e trazer junto para a gente, tá bom? Tá fechado, fechado. Bora bater esse papo aí, gente. Vamos que vamos então. Cara, a primeira coisa que a gente tem visto aí no mercado, e é uma discussão já antiga, é sobre a forma de atuação dentro das redes sociais. A gente conta aí hoje com uma infinidade de canais, então, pô, os mais tradicionais aí, Instagram, Facebook, LinkedIn, e a gente queria entender se existe uma linguagem para um tipo de canal, para outro tipo de canal, como é que tu enxerga isso? Tem um padrão? Vejo que muita gente replica uma coisa que está num canal para outro canal, como é que vocês enxergam isso? Legal, André. Essa pergunta é interessante que, além da MLabs, eu sou professora da FAAP também, da pós de marketing digital, né? E é sempre a primeira pergunta que o pessoal fala mesmo, porque é uma dúvida geral, né? Na verdade, assim, pessoal, é o seguinte, claro que o mundo ideal seria você ter um conteúdo específico para Facebook, um conteúdo específico para o Stories, para o feed do Insta, para o LinkedIn, enfim. Porque é claro que cada rede social tem as suas particularidades, né? Mas, de verdade, assim, uma coisa é o mundo ideal e a outra coisa é a realidade, né? Então, assim, a gente da MLabs, hoje, para vocês terem mais ou menos uma noção, a gente está com 52.010 clientes nesse exato momento que eu acabei de ver ali. A grande maioria são as chamadas urgências, né? Que são agências com pouquíssimos profissionais. Então, não é fácil você criar bons conteúdos para cada rede social, com cada um com as suas características, porque o dia a dia nosso é corrido, a gente, além de criar, precisa verificar os resultados, tem o planejamento, enfim, tem uma série de questões. Eu acredito de verdade nisso, mais do que uma regra, né? Não é legal publicar o mesmo conteúdo do Instagram para o Facebook, é realmente entender quem que é o seu público, entendeu? Porque para mim, por exemplo, para a MLabs, funciona de um jeito. A gente tem uma estratégia de conteúdo diferente do Facebook e diferente para o Instagram e para o Stories. Só que não necessariamente essa é a mesma regra para cada um de vocês aí do webinar, né? Então, assim, eu acho que inicialmente a gente precisa colocar em prática duas questões que é muito mais fundamental do que você fazer conteúdos diferenciados para cada rede social. Qual que é o seu exato objetivo daquela campanha e o seu objetivo de marca? E dois, quem é o seu público?
Então, não necessariamente você pode fazer um conteúdo diferente para o Facebook e o outro para o Instagram e atender às necessidades. Também você pode replicar o mesmo conteúdo para as duas redes sociais e também atender. Então, muito mais do que seguir regras ou padrões, é entender exatamente como que o seu público se comporta nessas redes sociais, né? Tanto é que tem na própria MLabs, né, e em outras plataformas que faz o agendamento de conteúdo, o normal, a funcionalidade que mais utilizam é o agendamento. Por quê? Porque você coloca lá o seu conteúdo, o seu GIF, o seu vídeo, imagem, enfim, e seleciona quais são as redes sociais que você quer que aquele conteúdo seja publicado. Ou seja, isso já faz parte do dia a dia das agências. Entendeu? Então, se você coloca o mesmo conteúdo em diversas redes sociais, o mundo ideal, como eu diria, seria realmente você se adequar em cada característica para cada rede social. Mas se não der e o seu público aceitar numa boa, cara, continua. Marketing digital é lindo por isso, né, André? Porque a gente pode testar. Então, se deu certo, se você começar a testar por alguns meses o mesmo conteúdo no Face que é publicado no Instagram e tá dando super certo, cara, bola para frente. Eu acho que a gente não se deve muito se apegar às regras, porque o meu melhor horário para postar não é o seu melhor horário para postar e nem o melhor horário para postar de cada participante aqui do webinar. Cada um tem as suas particularidades, cada um tem um contexto. Então, eu acho que vai bem por aí, sabe? Tudo bem, também concordo, é o que a gente tenta fazer aqui dentro da Clint. A gente trabalhou durante bastante tempo como agência também. Em algumas situações a gente acabava que atuava e junto com os clientes de uma forma tentando ser o mais estratégico possível, e uma coisa que a gente sempre trazia para eles é que, cara, tem tipos de conteúdos que a gente consegue sim trabalhar com uma equipe à distância, mas tem outros que é necessário estar lá dentro, é preciso viver o dia a dia da operação, é preciso fazer o relacionamento entre as pessoas que estão dentro da empresa para poder trazer aí algo que seja mais humano mesmo, mais pessoas, mais gente se relacionando, e que essa mensagem consiga ser passada para frente para os clientes, né, para os consumidores da marca. É exatamente isso, sabe, André? Eu acho que a gente precisa, nós como profissionais de marketing digital, a gente precisa pensar estrategicamente no público em si, sabe? O que ele curte consumir? Qual que é a novidade que eu vou postar? Sair da mesmice, não postar só por postar. Sabe, eu acho que é clichê falar isso, né? Que a gente sempre fala, não se deve postar por postar, mas é a pura realidade, né? Se você utiliza só um canal, mas faz muito bem aquele canal, perfeito, porque você está criando as suas estratégias, né? Mas eu acho que é bem isso, é humanizar acima de tudo. Se você quiser fazer o mesmo conteúdo para várias redes sociais, seja humano. Deixe que aquele público se encante com aquilo e faça com que ele tenha tesão de interagir com a sua marca, né? O Guilherme falou uma coisa ali, Guilherme Vital, de que ele escreveu assim, ser interessante o tempo todo é muito difícil. Fazendo um comparativo com programas diários de rádio ou TV, o mesmo programa tem pautas boas e pautas fracas. Cara, é certo que isso se reflete também nas redes sociais. Não é sempre que eu vou conseguir trazer um conteúdo que engaja, não é sempre que eu vou conseguir trazer algo que a galera se interesse, que tem interesse de interagir, e não tem uma fórmula, né? O que precisa mesmo é conhecer bem a marca, conhecer bem o público e tentar humanizar o máximo possível. E agora, até outro dia estava tendo uma discussão aqui sobre, a gente está com os stories, a gente está aí com um monte de solução que traz mais o dia a dia e que é algo mais ao vivo, enfim. E trabalhar com isso aí de um jeito inteligente não é fácil. Uma coisa que eu gosto de dizer é que, cara, seria muito bom se eu pudesse contratar alguém por um valor bem baixo para poder fazer um super trabalho de redes sociais
para a minha empresa. Eu gostaria muito de saber quem são esses profissionais que conseguem vender um bom trabalho de gestão de redes sociais, que realmente vai conseguir engajamento, que realmente vai trazer resultado para a minha empresa e que eu consiga pagar pouco por isso. Galera que realmente tem um trabalho bem feito, cara, o trabalho é árduo, o trabalho é difícil, não é fácil fazer um bom trabalho voltado para a gestão aí de redes sociais de uma marca. Acredito que vocês também têm essa visão por aí, mas eu vejo que é algo que os profissionais que trabalham com gestão de redes sociais como um todo precisam aprender mesmo a se valorizar e entregar um conteúdo fácil. Demanda muito planejamento, demanda muita estratégia, demanda muita inteligência, muita pesquisa, entender como é que o mercado, os concorrentes funcionam para que eu consiga entregar mais valor para os meus clientes, né? Exatamente. E eu acho assim que cabe a nós mesmo que trabalha com marketing digital transformar isso em profissionalismo mesmo, sabe? Então pensar mesmo em planejamento. E quando eu falo em planejamento, André, eu não estou falando de um planejamento de 2 páginas no Word. Eu estou falando de um planejamento, de uma pesquisa profunda mesmo, sabe? De uma análise completa do seu mercado, do contexto em que sua empresa trabalha, quem são as pessoas que consomem seu produto ou serviço, quem são seus concorrentes, enfim, mas se aprofundar mesmo, porque somente com esse tipo de conhecimento você vai conseguir elaborar estratégias e ter insights melhores para criar conteúdos mais assertivos, né? Além disso, como mais uma vez eu vou frisar, nada melhor como um teste, né? Eu acho que a gente precisa testar mais tipos de conteúdo mesmo. Às vezes a gente acha que um vídeo não vai ter uma performance tão legal para a gente, só que, cara, muito pelo contrário, a gente pode se surpreender. Então, testar mesmo, colocar isso no seu cronograma de conteúdo, esses tipos de testes e criar melhor ainda as editorias, né? Um dos módulos que eu dou é exatamente sobre isso na aula que eu mencionei da FAAP, né? Que é exatamente isso, que é você traçar realmente uma matriz de conteúdo com as editorias e fazer testes com essas editorias. Eu tenho certeza que todo mundo vai se surpreender muito. E essas editorias constam como assuntos, como tipos de conteúdo, formatos, quais os melhores horários também para você testar, enfim, fazer esse teste que eu tenho certeza que aos poucos vai dando certo sim essa estratégia. Tati, teve uma pergunta aqui que fizeram e que é uma que eu também queria te trazer, que é com relação à gestão das interações, dos comentários e do relacionamento da marca com os clientes. Como é que tu enxerga isso? Tu entende que é mais interessante que o prestador de serviço que faz a gestão das redes sociais da empresa coordene isso, ou que é melhor que a empresa faça essa gestão internamente? Como é que tu visualiza? E na sequência, já emendando, eu gostaria de entender um pouquinho sobre a tua visão e avaliar sobre quando gera uma crise. Como é que tens alguma dica para dar quando acontece algum comentário negativo, quando realmente se espalha uma notícia, algo viraliza? Como é que tu visualiza isso? Legal. Eu que trabalho no relacionamento da MLabs é o assunto que eu mais gosto de falar. Então, assim, mais do que se é o próprio empresário, ou se é uma agência, ou se é um freela, ou qualquer outro profissional externo, cuidar dessas interações, é preciso fazê-la. Simples assim. Você precisa realmente trocar uma boa ideia com o seu cliente para virar e falar, ok, as interações, quem que vai cuidar? Tendo em vista quem vai cuidar, claro que ele sempre pode dar um palpite, enfim. Eu acho interessante porque o cara, como empresário, ele tem muito mais coisas para resolver. E a gente, como profissionais de marketing digital, a gente tem uma visão diferenciada de linguagem, né? De posicionamento da marca, que às vezes o empresário não tem tanto assim. Então, mas também não é uma regra, é só preciso fazer. E quando eu digo fazer, gente, é o seguinte, não adianta vocês responderem no outro dia. Não adianta você fazer um puta de um conteúdo super legal, que está tendo uma audiência fantástica, e um monte de comentários lá sem ninguém responder.
Então, assim, cabe à marca ter essa velocidade, a gente precisa isso, esse dinamismo vai fazer com que você tenha uma imagem positiva ou negativa da sua empresa. Ponto final. Se você começa a demorar ou não interage ou não responde o inbox, direct, enfim, qual seja o canal de comunicação de vocês, aí vai começar a pegar no talo mesmo. É interessante vocês também testarem quais são esses canais. Vou dar um exemplo para vocês. A MLabs não fazia suporte via direct do Instagram, por exemplo, né? Hoje em dia a gente tem o chat, que é o principal, o Skype, inbox do Face já cai direto para a gente no chat da plataforma, enfim. Mas a gente começou a perceber que a quantidade de directs, fazendo perguntas, pedindo orçamento, tirando dúvidas, ou então só dando uma sugestão, falando alguma coisinha, começou a ser muito frequente. Então, como que eu vou ignorar isso como relacionamento? Muito pelo contrário. Legal, porque meu público está lá. Meu público quer ser atendido por esse canal. Então, a gente faz questão de tentar responder o mais rápido possível, principalmente dentro das redes sociais. Comentários, então, gente, que é algo público, é necessidade profunda hoje em dia você ter uma velocidade que seja muito interessante de resposta. Não tem como você esperar muito tempo para responder, né? Partindo dessa visão e indo para o comentário negativo, isso hoje está acontecendo com todas as empresas, eu acho, né? Porque todo mundo, com o avanço da internet, com o avanço nosso mesmo como sociedade, a gente faz questão de expor o que nos prejudica, o que a gente sente, o que a gente gostou. Enfim, a gente faz questão de expor a nossa opinião. Nas redes sociais, então, isso acontece com toda a frequência do mundo, com todos os tipos de empresa. Gente, de verdade, assim, não finjam que nada está acontecendo. Ocultar comentários sem resolver é uma das piores ações que as empresas fazem perante o público delas, de verdade, assim. Claro que tem pessoas e pessoas, tem os haters, né, que a gente fala, que aí vem com discurso de ódio, com alguma polêmica muito forte. Eu acredito que até essas pessoas, com certeza, devem ser trabalhadas, respondidas, só que é claro que não para gerar uma maior discussão ali no comentário, chama inbox e resolve o problema do cara ali mais no particular. Tem muitas, a gente da MLabs, a gente lida muito com isso, né? Porque por ser uma plataforma que lida com tecnologia, quantas vezes o Instagram não deu pau, quantas vezes o próprio Facebook do nada sai do ar e o post do cara não é publicado. Então, como hoje a gente participa de diversos grupos do Facebook, do WhatsApp, enfim, sobre marketing digital, a galera vai, se ocorreu algum problema, alguma instabilidade na rede social e ela ainda não está sabendo, só que o post dela não foi publicado, ela vai ficar brava, com toda razão. Aí ela vai e começa a fazer alguns comentários negativos. Gente, é impressionante, assim. A gente faz questão de responder a todos, a todos. Se for algum problema mais grave, que queira passar alguma imagem negativa da sua empresa e tal, o meu conselho de coração é o seguinte: não fomentar no comentário, chamar a primeira pessoa inbox, falar com a pessoa inbox, tentar principalmente ouvir, porque quem tá bravo quer ser ouvido, não quer saber da sua explicação inicial. Faça questão de se colocar no lugar da pessoa, faça questão de ouvi-lo. O que aconteceu? Pode falar para mim, pode confiar, o que aconteceu, a gente está aqui para resolver, eu quero saber qual que é o seu sentimento sobre esse assunto, sobre o que ocorreu. A pessoa só de ser ouvida, ainda mais no inbox particular da marca, cara, é inacreditável como isso reverte em algo positivo. Depois de solucionado o problema dela, não se esqueçam de voltar aos comentários e falar: legal, fulano, gostei muito de trocar uma ideia com você, que bom que tudo se resolveu e lembre-se que estou aqui sempre à disposição.
Eu acho que a gente não pode jamais ignorar nada negativo. Muito pelo contrário, porque se a gente fizer isso, isso pode deixar uma imagem muito negativa para a empresa. É simplesmente a gente se colocar no lugar do outro, não é, André? É isso aí, concordo. E, cara, ontem eu não sei se tu viu o Fantástico, mas passou uma reportagem, eles deram um tempo para poder falar sobre um vídeo que viralizou na internet e que falava lá sobre isso a Globo não mostra. E aí os caras trouxeram isso dentro do Fantástico, cara. Eles passaram o vídeo no Fantástico e mostraram ali, cara, achei fantástico, assim. O Fantástico foi fantástico. Porra, falaram online Legal. que isso a Globo não mostra, e aí os caras me passam no Fantástico, que eu acho que é o horário e isso é a postura que a Globo está atualmente, porque ela sabe que se ela ignorar isso, vai ser muito pior. Imagina que a Globo teria uma postura dessas há poucos anos atrás. Jamais, mas ela sabe que hoje o comportamento das pessoas mudou totalmente. As pessoas prezam por isso, prezam por essa comunicação próxima, né? Sim. Bom, é isso aí, Tati. E, cara, o que tu pode falar pra gente com relação a métricas, indicadores, o que é sucesso de um bom trabalho feito dentro das redes sociais? Como é que eu posso, eu faço parte de uma equipe ou eu faço a gestão de um terceiro, de um cliente? Como é que eu mostro que eu estou fazendo um bom trabalho, que eu estou tendo resultado com isso, que números eu preciso avaliar, que métricas tu entende que é interessante, que fazem a diferença na hora de fazer mesmo um acompanhamento se está dando certo ou não dentro das redes sociais. Perfeito. Ó, pessoal, é o seguinte, assim, a gente trabalha, né, com relatórios do Facebook, do Instagram, aqui na MLabs, então esse assunto também está super em pauta o tempo todo para a gente aqui da MLabs, né? Respondendo isso de forma muito clara, é só saber qual o objetivo. Gente, a gente precisa ter um objetivo de campanha, um objetivo daquele post. O seu objetivo é o quê? Gerar mais visualizações? Cara, então é o alcance que você vai precisar focar. Ah, não, o meu negócio é conversão, eu preciso converter X pessoas em X tempo. Então, o clique no anúncio, o clique no seu post é muito mais valioso do que um comentário, que já é uma métrica com bons olhos para a gente, né? Um comentário é muito valioso. Só que para quem tem conversão, para quem tem o objetivo de conversão, o clique é muito mais valioso do que o comentário. Então, isso depende, gente, do objetivo. Tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que ter o objetivo da marca acima de tudo e o objetivo daquele post mesmo. Cada post precisa ter um objetivo. Vocês que fazem a criação, vocês já precisam falar, beleza, o que eu quero com esse post? Eu quero um engajamento melhor. Não, eu quero que aumente a visibilidade da marca. O que você quer com aquilo? Você precisa responder essa pergunta, porque aí sim você vai conseguir ter foco em quais são as métricas que vai te atender melhor, né? Tanto é que nesse quesito é até interessante, porque na própria MLabs, quando você vai gerar os relatórios, se você clicar no personalizado, você escolhe quais são os gráficos pertinentes para aquele cliente. Porque o mesmo gráfico, eu posso gerar todos os gráficos da MLabs para um cliente que vai ser muito bom para ele. Mas para outro que tem um objetivo totalmente diferente, 3 ou 2 gráficos já é o suficiente. Então, mais do que você observar todas as métricas, querer mostrar todos os tipos de resultado, cabe a nós virar e falar assim, beleza, qual que é o objetivo dessa campanha? Qual que é o objetivo dos posts dessa semana? Sabe? Aí, em cima disso, verificar quais as melhores métricas para apresentar para os clientes. Muito bem. Falando um pouco sobre a prática aqui dentro da Clint, a gente tem como objetivo usar as redes sociais para poder passar a comunicação para quem já é nosso cliente. E essa é uma métrica que a gente precisa acompanhar, de o quanto os nossos clientes estão conseguindo entender aquilo que a gente está fazendo, será que a gente está conseguindo passar nossa mensagem para quem já é cliente,
E uma outra métrica que a gente usa é que, cara, a gente precisa usar as redes sociais para atrair novos clientes. Sim. E aí a gente precisa fomentar a geração de leads e a gente usa as redes sociais para isso. Ou a gente faz com que o cara levante a mão por ali mesmo, ou a gente faz com que a gente leve o cara para dentro de uma landing page ou para dentro do site, com o objetivo de ir lá a gente conseguir fazer com que ele converta, e a gente está sempre acompanhando aí esses objetivos. Mas concordo contigo, mais do que a gente... Isso mesmo, André, tipo, não precisa ter um objetivo só. Nossa, o objetivo da minha marca é aumentar a visibilidade dela. Não, calma, calma, tudo muda. Agora, de repente, depois que você conseguiu atingir uma visibilidade legal, né? Enfim, aí beleza, aí você começa a partir para outro. Ou então você pode trabalhar outros objetivos, sim, na sua mesma estratégia. Só que tenha esses objetivos muito bem claros, como você me falou, que são os da Clint. Porque aí você vai conseguir ter um norte muito melhor e saber exatamente o que está funcionando e o que não está funcionando na companhia de vocês, né? Isso aí. Bom, e cara, tu tens alguma dica aí com relação à tendência, alguma coisa que vocês mapearam aí nesses últimos meses e que vocês acreditam que vai funcionar, o que já está funcionando e que a galera precisa ficar ligado? O que tu pode dizer pra gente sobre isso? Ó, sobre tendências, inicialmente, eu acho legal a gente ressaltar um ponto, André, que é o seguinte: a gente também, como todo mundo trabalha com o marketing digital, a gente precisa ter no nosso dia a dia esse comportamento de já buscar o que é tendência e o que vai funcionar ou não aqui no Brasil, enfim. Eu acho que isso tem que estar no nosso sangue, sabe? Essa busca desse conhecimento para a gente conseguir se sobressair em relação aos concorrentes. Mas, ao mesmo tempo, depois, beleza, vi que lançou tal funcionalidade no Instagram, nossa, eu vi que agora você pode patrocinar outros formatos no LinkedIn. É legal você saber, mas não necessariamente você não precisa aplicar tudo. Isso eu acho muito bom falar, porque tem muita gente que eu falo durante o atendimento na Inlabs que fala, nossa, mas eu vi que já saiu, não sei o que, eu vou fazer. Calma, calma, eu acho muito bom, inicialmente, parabéns que você sabe, que legal, eu acho que é algo que você tem sim que buscar o conhecimento, talvez começar a testar, mas façam sempre com estratégia, com tempo, não façam apenas por fazer, porque quer testar, porque quer sair na frente, não. Para colocar em prática, você precisa realmente verificar se aquilo vai atender o que seu público quer, né? Temos sim algumas tendências, tá, para passar para vocês. No ano passado, a gente sempre participa, a gente patrocina o Social Media Week, né? Que é em São Paulo. É uma semana inteira que os assuntos são só marketing digital, redes sociais, inovação, inteligência artificial, enfim. E a gente fez uma entrevista com os palestrantes, com todos os palestrantes que teve nomes lindos, queridos lá, e com o pessoal, com os participantes também. A gente montou esse estudo num infográfico lindo. Ficou muito legal o infográfico, que eu faço questão de compartilhar com todo mundo que tá assistindo a gente, tá? Depois que a gente terminar, eu passo o link para vocês fazerem o download, que eu acho legal vocês terem. Mas para vocês terem mais ou menos uma ideia, assim, passou de tudo. Para vocês terem uma noção, podcast foi uma das coisas que foi como tendência. Inteligência artificial, lives e webinar. Só que vocês comecem a reparar que é o seguinte, não é o podcast em si, não é o webinar em si, a live em si. É conteúdo diferenciado. Então, é o sair da mesmice do seu dia a dia de colocar o post somente com a fotinho, com a legenda, ou um vídeo super legal. É pensar fora da caixa, é pensar em novos formatos. Isso é extremamente importante para que todo mundo caia mesmo na real e fale assim, poxa, o nosso comportamento é o dedinho ali, só que o que vai chamar a atenção ali mesmo, sabe? Eu acho que a gente começar a pensar em uma nova experiência para o usuário é uma tendência que veio para ficar, porque muitas marcas já trabalham com novas experiências, novos formatos, que a galera quer consumir isso.
A gente quer sair da mesmice do post lá, que é preciso, é claro, a gente precisa fomentar a nossa página, ter um conteúdo adequado com uma frequência bacana, mas pensar em novos conteúdos para sair mesmo disso, sabe? Uma outra questão muito interessante que eu também falo nas aulas, que é algo que eu já discuti com vários profissionais de marketing, é o seguinte: o nosso comportamento mudou totalmente. Então, a questão física, o pegar, tipo, o olhar um para o outro, está fazendo muita falta. Apesar da praticidade da internet, que eu posso entrar no e-commerce, que eu posso fazer uma compra online e chegar dentro da minha casa, isso é maravilhoso. Só que isso aqui, dentro de uma loja, trocar uma ideia, vestir, pegar no produto, cada vez mais está fazendo falta e está tendo um valor muito maior para os consumidores. Então, os comércios locais vão cada vez mais tomando mais espaço. Parece que não, mas é com toda certeza, porque apesar dessa comodidade e a praticidade da internet, nós somos seres humanos. Então, a gente precisa de contato, de olhar na cara do outro, de trocar uma ideia, de pegar, vestir, falar legal, gostei, enfim. Então, essa valorização do comércio local vai estar muito em alta. Outra questão muito interessante é o gênero. Já estamos caminhando para que o masculino e o feminino deixe de existir, tá? As marcas falando mesmo somente para o público feminino, somente para o público masculino. Para vocês terem uma ideia, eu não vou na festa do Dia das Mães da minha filha, eu vou na festa da família. Então, hoje, começou-se a mudar, não tem mais a questão do pai, da mãe, é a família. Então, as marcas precisam se conscientizar, independentemente de credo, de raça, ou se tem preconceito, é preciso deixar um pouco de lado isso, mas para focar no que veio para ficar. As pessoas querem ser felizes. As marcas que acompanharem essa felicidade das pessoas vão estar muito na frente, muito adiante, do que as outras que ficarem para trás. A gente precisa ter uma mente aberta para isso e começar a pensar em conteúdos para o geral, sem discriminação, sem foco, sem muita segmentação. Com toda certeza, a própria segmentação das redes sociais vão começar a mudar. A gente já vê muita marca já tendo um posicionamento totalmente diferente, tirando a parte particular de cada um de vocês, que não vem ao caso. De verdade, pense sempre nisso. As pessoas estão aqui para serem felizes. Independentemente do que ela quer ser feliz, ela quer ser aceita. As marcas precisam estar dispostas a oferecer o que elas querem. Incrível, Tati. Muito bem, muito bom. Feliz por ouvir essa tua mensagem, né? Que eu acho que até é um pouco mais do que somente uma dica de como a gente trabalhar dentro das redes sociais, mas como a gente precisa se comportar até no nosso dia a dia, né? Sim. Poder aceitar o próximo, essa questão da família, eu também percebo isso dentro do colégio dos meus filhos. Não tem o dia dos pais, o dia das mães, é o dia da família mesmo, é um encontro da família e... Exatamente. Legal, mensagem bem... Isso está no nosso dia a dia, André. Então, cabe às marcas se adequar para a gente conseguir ter um dia a dia melhor para todo mundo. E vai dar certo também. A gente tem que pensar em estratégia em tudo. As empresas vão precisar se adequar, não vai ter como. Muito massa, bem massa. Bom, o Bruno, tu falasse um pouquinho agora há pouco sobre a questão de pensar na questão da frequência e tal, e eu entendi um pouco de mensagem aí, de que mais importante do que eu ter todo dia um monte de post e tudo mais, eu ser estratégico, eu pensar realmente o que o meu público quer ver. E às vezes, ao invés de a gente focar na quantidade, pelo que eu entendo, vamos focar em pensar, parar, planejar, pesquisar bastante o que os outros estão fazendo de bom e que está funcionando, como é que a gente pode aproveitar isso, como é que a gente pode se inspirar para poder fazer algo legal
e não focar na quantidade, né? O Bruno falou ali, o Bruno Palma, ele falou um pouquinho ali sobre como que eles visualizam isso, muito cliente enche o saco deles e fala lá sobre a importância de, cara, tem que ter todo dia e tem que ter essa frequência, assim, Bruno, cabe realmente a nós, assim, essa parte intelectual de saber que não é preciso estar todo dia, muito pelo contrário. Se estar todo dia e continuar com conteúdos que não sejam relevantes, que não trazem uma mensagem legal, que o público olhe, não se empolgue, não tenha nada, que seja só mais uma coisa, não, nem faz. Mas nem faz. Deixa os seguidores daquela página com tesão para ver alguma coisa nova. Porque sempre vai ter uma coisa totalmente diferente, uma coisa inusitada, uma coisa relevante para ele. Não precisa postar todo dia, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Tenha estratégia, seja diferente, faça com que esse movimento, cara, pare. O parar, esse movimento do parar, que é o que faz com que tenha sucesso, e não 300 posts num dia só, né? Um dado interessante é que o Instagram, o algoritmo do Instagram está mudando e atualmente ele está começando a priorizar as marcas que publicam com mais frequência. Só que sabe quanto que é essa frequência? De 3 a 4 posts semanais. Então, assim, não é necessário milhões de posts, muito pelo contrário, muito pelo contrário. A gente trabalha com grandes marcas aqui de outras agências, de agências que eu falo sempre que são meus parceiros, amigos, tal. São marcas, assim, internacionais, nacionais. Cara, a frequência deles é 2, 3 vezes por semana, entendeu? Então, assim, mais uma vez eu digo, qual que é o objetivo e quem que está do outro lado, quem que é seu público, entendeu? Consequentemente, assim, se você trabalha com Twitter, por exemplo, aí a coisa muda, porque o Twitter é mais dinâmico, não adianta você postar algo legal hoje e fazer outra publicação somente na semana que vem. Não adianta. Agora, Facebook e Instagram é muito isso. Não tem uma regra, mas, por favor, não se apeguem a postagens diárias. Muito pelo contrário, porque você precisa de planejamento. Você precisa pensar totalmente no seu conteúdo. Você precisa ter tempo para interagir com quem que vai comentar naquele post. Você precisa pensar no budget para fazer a campanha, para patrocinar ou não. Você precisa ter tempo depois para verificar os resultados, saber se aquele conteúdo foi legal, se não foi, se a gente continua com a mesma estratégia. Não. Cara, precisa ter tempo para isso. Então, assim, não adianta, assim, não adianta você ter milhões de posts, vários posts durante a semana, sendo que não tem estratégia nenhuma por trás. Imagina. Pensa fora da caixa, pensa em surpreender. Já emendando, muito do que eu discuto aqui junto com a nossa galera é que a galera aqui dentro da Clint sempre teve uma pegada de uma comunicação bonita e bastante investimento de tempo para que a coisa fique visualmente bem atrativa e legal. Agora, quando eu olho, por exemplo, não sei se o pessoal acompanha, não sei se está acompanhando, um cara que eu acompanho de fora do Brasil é o Gary Vee. E, pô, ele é um cara que tem agência e que, pô, atende aí várias empresas, é um cara fera de redes sociais. E quando eu entro dentro do Instagram dele, cara, não tem nada bonito lá dentro. Inclusive, ele é um cara engraçado, ele é um cara divertido e ao mesmo tempo é um cara direto. Mas tu olha lá, não tem nada de muito... Não tem muita firula para poder passar a mensagem, mas a mensagem que ele passa é uma mensagem direta e batendo a real para as pessoas, do jeito dele, sendo espontâneo. E tem engajamento, o engajamento é alto, no fim das contas eu acho que é isso que a gente precisa fomentar, né? Sem dúvida, é o jeito dele, é a essência dele. A gente tem que passar a essência da marca em tudo que a gente faz. Ele não precisa realmente, então, ter lá um post 3D, uma foto 360 no Facebook altamente pensado e tal. Se o público dele gosta do jeito dele, porque ele é engraçado, ele é simples, ele é humilde, ele é próximo, cara... eu tenho certeza que para ele, assim, é muito melhor, então, até partir pela simplicidade, né? Bom, Tati, não sei se tem mais alguma coisa aí para poder compartilhar com a gente, alguma outra informação, se não, acho que a gente vai se despedindo aqui da galera, em breve a gente deve estar
agendando aí um novo papo junto com vocês e estaremos disponibilizando esse link para quem quiser assistir de novo. Para quem ainda não assistiu, a gente vai estar disponibilizando para que a galera possa assistir depois, mas a princípio eu acho que era isso. Beleza, gente, olha, eu faço questão de passar meu e-mail para vocês, tá? É Tati, T-A-T-I mesmo, @mlabs.com.br. Quem tiver alguma pergunta, que acho que é sempre um espaço mais curto, né? Mas assim, faço questão de ajudá-lo sempre. Eu estou muito feliz com a parceria com a Clint. Todos os dias estou fazendo amigos novos. Tá muito legal, tá bem bacana, assim, o pessoal tá aderindo bastante, porque eu acho que isso é função. Mais do que uma tendência, as ferramentas vieram para ajudar vocês mesmo no dia a dia. Não tem como. Hoje a gente precisa de tempo para pensar exatamente no que a gente está discutindo aqui, em boas estratégias, em sair da mesmice, em surpreender o cara que está do outro lado. Para isso precisa tempo. Então, para que eu vou ficar entrando em cada rede social para fazer agendamento? Para que eu vou ficar entrando no Facebook Insights, quebrando a cabeça com as informações que nem o Mark às vezes entende daquele negócio? Aquela planilha do Facebook, então, Jesus do céu. Não tem como. Então, por que vai perder tempo, sendo que tem plataforma que vai e gera em segundos um gráfico lindo para você de toda essa performance? Então, as plataformas vieram exatamente como aliado de vocês, né? Eu acho que isso que é o legal. E a gente juntando, né, o poder da Clint, o poder da MLabs, porque a gente se completa, nossa senhora, é bom para todo mundo que está aqui ouvindo a gente, né? É verdade, tá? Tipo, a gente começou a parceria com vocês aí faz pouco tempo, mas dentro desse pouco tempo, assim, uma coisa que a gente percebeu bastante e que está bem claro, não somente no relacionamento contigo, mas com os outros profissionais aí dentro, é que não é somente nas redes sociais que vocês aí da MLabs tentam trazer esse lado mais humano e de relacionamento com as pessoas. É nítido de que essa mensagem é passada aí dentro. A gente tem aproveitado bastante, aprendido bastante com vocês, tanto do ponto de vista de plataforma, que é muito legal aí, facilitou bastante o nosso dia a dia, a nossa gestão, mas principalmente no contato do dia a dia, e para a gente é um prazer, agradeço aí de coração. Gente, isso é o principal, André, de coração, assim. Vamos ser próximos, vamos todo mundo se ajudar, né? Isso aí, cara, esse é o objetivo. Gente, olha, de verdade, contem comigo, tá? Depois a gente passa os contatos. Eu quero passar para vocês aquele infográfico das tendências, vai ser muito válido para vocês. E tudo que eu precisar ajudar vocês, vocês podem contar comigo. Show de bola. Tati, compartilha comigo esse eu vou compartilhar. Assim que a gente fizer, eu já mando. E a gente divulga aí para todos os inscritos, a gente manda aí na sequência o linkzinho para que eles possam baixar aí esse material. Fechado? Fechado. Valeu, galera. Obrigadão aí, brigadão, Tati. Um beijão para todos aí na MLabs e para todos que estão assistindo. Para todos aí também, viu? Até mais. Tchau, gente. Beijo.